Bem, pessoal, nós vamos tentar navegar aqui, como eu prometi aí no outro vídeo, nós vamos navegar aqui pelo site do Instituto Nacional de Meteorologia, tá? E ao contrário do que se pensa, muito das informações, das coisas que estão em termos de programação de cultivos, por exemplo, nós temos várias informações que nós podemos retirar daqui e fazer proveito no uso agrícola, certo? Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, que nós temos aqui a previsão do tempo, né? Que a previsão do tempo é, lógico, de momento, né? Mas temos também a previsão climática, né? O que é a previsão climática? Ela elabora isso aí em cima de normais climatológicos e compara, né? Como é que vai estar a situação, por exemplo, da sua cidade ou da sua região, o que vai acontecer. Geralmente esses boletins são com 3 meses de antecedência, então você você tem 3 meses aí que tem uma análise, né, do que vai acontecer, se as chuvas vão estar regulares, se elas não vão estar regulares, como é que elas vão estar ao longo de um determinado período, certo? Então, só para vocês verem que eu vou aqui, sei lá, vou colocar aqui a cidade de Fortaleza, certo? Fortaleza, vou colocar aqui Fortaleza, Ceará, certo? Então nós vamos ver aqui o que tem de informações aqui para Fortaleza. Então nós vemos aqui, ó, então nós temos aqui que Fortaleza hoje ela está com uma temperatura máxima aí, por volta de 31 graus e a temperatura mínima por volta de 25 graus. O pôr do sol, o nascer do sol, lua, tal. Temos outras informações aqui, ó. Nós temos aqui a questão dos próximos dias, como é que os próximos dias vão estar lá em Fortaleza, o que vai acontecer lá em Fortaleza nos próximos dias, tá? Então, nós temos aí, deixa eu ver se vai gerar, não vai gerar, gerou. Então nós temos aqui programado para os próximos dias em Fortaleza. Ora, nós temos aqui, ó, que no dia 24 nós temos aqui essa temperatura, a umidade em torno de 50%, vento e tal, muitas nuvens, manhã, tarde e noite, tal. Então nós temos aqui que não tem possibilidade de chuvas, né? Então nos próximos, nós estamos falando aí nos próximos 5 dias nós não temos possibilidade de chuvas aqui em Fortaleza, certo? Então, beleza, voltando aqui para o site, né? Voltando aqui para o site do IMET, nós temos outras informações. Aí você pode perguntar assim, tá, professor, mas para que isso me serve? Bom, vamos imaginar que você trabalha com culturas de sequeiro, certo? Você trabalha com cultura de sequeiro e você está esperando o momento de preparar o solo ou o momento de você fazer o plantio e você necessita de umidade no solo. Essas previsões, essa previsão do tempo, ela é necessária justamente para você tomar essa decisão, certo? Você não precisa de uma estação meteorológica, até porque as estações meteorológicas, elas não, isso eu estou falando, se você tem uma estação meteorológica, ela não faz previsão do tempo, ela anota os dados que estão acontecendo de momento. Se for uma estação meteorológica, como por exemplo o campus de Colinas do Tocantins, do qual eu faço parte, ele registra informações e essas informações de momento elas são passadas para Brasília e em Brasília se faz a computação desses dados e esses dados se transformam em possibilidades, né? Porque na verdade a previsão do tempo ela se faz com modelos matemáticos. Esses modelos matemáticos eles podem acertar ou errar, por isso que tem às vezes uma certa probabilidade, às vezes a previsão do tempo ela sai com uma certa probabilidade. Por exemplo, às vezes nesses aplicativos tem assim 10% de possibilidade de chuva, então a possibilidade de chuva é bem pequena, então tem lá 80% de possibilidade de chuva, a possibilidade de chuva é bem maior. Então essas informações, né, elas são possibilidades, elas não são certeza. Por isso que o pessoal às vezes tira onda se você quer saber
o que vai acontecer amanhã é só você fazer o contrário do que a previsão do tempo disser, mas não é bem assim. Ela se baseia em modelos matemáticos que vão prever ou não a chuva. Então, quando você tiver também uma estação meteorológica, não pense que ela vai prever a chuva para você. Ela vai mostrar condições, né, que podem vir a ser uma coisa que vai antecipar a chuva, um aumento da pressão atmosférica, uma diminuição da pressão atmosférica, uma diminuição da umidade relativa. Isso tudo pode ser situações que podem ocorrer vamos dizer, com os dados retirados da estação meteorológica, certo? Então, nessa situação, com essas condições, né, na verdade, aí nós temos aí diversas opções aqui dentro do site do IMET. Vamos ver aqui, por exemplo, na parte de agricultura, né? Então, nós temos aqui a questão de monitoramento. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma coisa que é bem interessante, que é o balanço hídrico, certo? Nós temos aqui o balanço hídrico. Vamos ver se a gente vai conseguir abriu aqui o Cisagro, certo? A parte do Cisagro. Demora um pouquinho aqui, que da minha internet não tá essas coisas todas, né? Então abriu aqui a opção de você fazer baixar os dados, mas não é isso que eu quero. Vamos voltar, que não é isso que eu quero, tá certo? Não, tem outra coisa aqui. Então eu tenho aqui, ó, o balanço hídrico. No caso dos cultivos, a gente pode escolher uma determinada região, certo? A gente pode escolher uma determinada região, você vai você analisar, né? Então, deixa eu ver aqui, não quer fechar. Então, você, por exemplo, você tem aqui, você pode selecionar uma região do país, né? Você vem aqui, vamos dizer que vou selecionar uma região aqui do Tocantins. Não vou colocar cultura, vamos colocar cultura, vamos colocar soja, certo? Vamos colocar soja, ciclo 110 dias, vamos colocar, isso, colocou aqui 23/10, tal, selecione a estação, vamos colocar, vamos ver se tem alguma coisa aqui do Tocantins, certo? Não tem, cadê o Tocantins? Tá ruim de encontrar o Tocantins. Vamos ver se a gente encontra aqui. Opa, passou aqui o Tocantins aqui. Tem uma estação aqui, essa estação aqui do Tocantins, pronto. W é Tocantins, solo. Vou colocar o solo arenoso, que aqui é arenoso, certo? E tal. Vamos botar para rodar aqui agora. Então vamos ver aqui então gera aqui, ó, gera as informações, né? Gera as informações da cultura, o que é esse tipo de informação, né? Eu vou pedir aqui o armazenamento. Vamos ver se ele consegue me mostrar o armazenamento. ETC e ETR. Não tem aqui, que o período é curto. Então tá aqui, ó. Então nós temos aqui do dia 23/12 ao 23/12. Vamos colocar aqui diferente. Vamos colocar aqui de um ano para trás. Rodar. Então nós temos aqui um período maior. Então nós temos aqui, ó, as variações que nós temos aqui dentro desse período, né, de 2019, a ETC e a ETR. São duas coisas que vocês podem consultar depois lá eu deixei 2 vídeos que foram aulas que eu dei para a turma de ensino médio. Vocês têm aí o balanço hídrico, né, analisado de ponta a ponta, né? No caso aqui também no INMET, né? Então nós temos várias informações, né? As variações de temperatura, as variações de precipitação, né? Ao longo do tempo, certo? De 2019 a 2020, né? Nós temos a evapotranspiração, né? De referência, como é que ela vai acontecendo. Então vocês veem que nos meses de maior temperatura, os meses de estiagem,
vocês aí que tem um maior poder de evapotranspiração. Então, essa análise ela está disponível, então você pode tomar essa decisão baseado justamente nas informações que estão contidas aqui no site do IMET, certo? Então vamos ver outra coisa aqui também. Vamos procurar aqui agora também no Cisagro. Vamos ver aqui a questão do índice de conforto térmico de bovinos. Vamos colocar aqui no gráfico. Se você, por exemplo, trabalha com bovinocultura, então o que acontece? O índice de conforto térmico, né, num determinado período, vou colocar aqui no período aqui vou colocar aqui mais para trás, de um ano, até de novembro de 2018, né, vou colocar de 1º de novembro de 2018 até hoje. Selecionar aqui a estação, vou ver se tem Araguaína. Ver se tem Araguaína, Tocantins, beleza, vou rodar os dados e aí nós vamos ver, por exemplo, a questão de conforto térmico. Então nós temos esses 3 valores aqui, né, que indicam que é perigo, certo? Então isso logicamente é baseado nas condições climáticas da nossa região aqui, certo? Então vejam, aqui nós temos momentos, né, onde o conforto térmico está numa região de atenção a uma região de, vamos dizer, nós temos essas três linhas, elas indicam, né, condições que não são as ideais. Então aqui no Tocantins, veja como é que estão, ó, sempre estão ou acima do laranja ou acima do amarelo e muito próximo do vermelho em alguns momentos. Nós estamos aqui justamente nesse momento aqui agora, que é outubro de 2020, que nós temos aqui situações de grande estresse térmico, então desconforto animal. O que acontece numa situação dessa? O animal vai produzir muito menos, certo? Então vamos mudar um pouco aqui de estação, vamos colocar aqui, vamos tentar procurar aqui, vamos ver aqui, Bento Gonçalves, vou colocar aqui Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Vamos rodar aqui. Vamos ver o que acontece. Quem é daqui, que está na turma que está em Bento Gonçalves, então vejam, a maior parte, né, vamos dizer, desse índice de conforto animal, que ele vai, eu acho que tem até zootecnista aqui no grupo, vai entender, vai ver que dificilmente nós temos situações complicadas, né, numa região como essa. Bento Gonçalves fica em cima da Serra Gaúcha, né, e tem aí uma temperatura muito amena. Lógico, isso favorece muito ao conforto animal, certo? Então dessa forma nós temos aí uma vantagem estratégica aí para quem mora lá, assim como a gente tem vantagens estratégicas também para quem vamos ver aqui, vamos ver agora Teresina, vamos ver Teresina no Piauí, como é que é Teresina no Piauí, que também é bastante quente, né? Bastante quente também. Então vamos ver aqui. Então nós temos aí, ó, picos onde até ultrapassa a zona de perigo, né? Então aqui é um estresse tremendo para o animal, né? Então é uma informação que está disponível, né? Você pode fazer uso dessas informações na agricultura. Então tem uma série de informações, né, dentro dessa ótica, né, não só para as plantas, mas também para os animais. Vocês também conseguem enxergar essas informações e a partir delas tomar decisões estratégicas, certo? Então nós temos aí essas situações. Eu falei do monitoramento no vídeo anterior. Então nós temos esse monitoramento. Nesse monitoramento nós temos aí lógico, isso se você tiver condições de ter uma estação meteorológica, bem, se não, você pode fazer uso das estações meteorológicas públicas, né? Você verifica se na sua cidade tem estação meteorológica, esses dados eles são públicos, você pode consultar, né? Por exemplo, se eu vim aqui, onde tem aqui monitoramento, onde é que tem aqui dados, deixa eu ver, aqui mudou um pouco o site, né? Mas deixa eu ver aqui, informações. Aqui antigamente era de outra maneira. Então vamos ver aqui, mapas, condições acumuladas.
você tinha as estações, você poderia retirar as informações de momento, dados históricos, banco de dados meteorológicos. Vamos ver se está aqui. Não está aqui, infelizmente. Eu acho que mudou um pouco, mas você tinha como acessar as informações dos dados meteorológicos no exato momento, né? Então você tinha estações de dados, né? Dados meteorológicos, gráficos, tabelas, não tem mais aqui, mas antes, porque mudou um pouco aqui o site, mas se tinha todas as estações, você poderia consultar e aí poderia saber como é que estava, por exemplo, em cada momento aqui as suas estações. Mas logicamente que aqui nessa busca por cidade você vai ter também essas informações e você pode consultar a todo momento e até previsões, né, de como é que vai se dar vamos dizer, naquela semana, né, a sua região, a sua cidade, com relação a chuvas, a umidade relativa, né, porque isso também tem a ver com risco de incêndio, por exemplo, certo? Então, nessa parte aqui do Cisagro, você tem várias informações, os balanços hídricos, né, os balanços hídrico mensal, né, que aqui também é outra informação, né, que a gente pode ter, né? Então, nós temos aqui, seleciona a estação, e aí ele dá dados relativos a normal, certo? Vamos colocar aqui, de novo aqui, colocar Araguaína. Deixa eu tentar achar Araguaína aqui de novo. Araguaína, Tocantins. Rodar os dados aqui. Então você tem aqui a questão do armazenamento do balanço hídrico, né? Você tem as variações, né, de como quando você tem, vamos dizer, menos água no solo e quando você começa a ter recargas no solo. Então ele leva em consideração o ano, né? Então os períodos do ano, né? Então ele vai analisar isso aqui também e você pode fazer tomadas de decisão em cima disso, né? Então a evapotranspiração, como é que acontece a evapotranspiração, né? Então ao longo de janeiro e dezembro você tem baixa, por quê? Porque aqui chove, certo? Aí ao longo, quando vai aumentando para julho, agosto, setembro, você vai tendo aumentos na taxa de evapotranspiração, certo? E essa evapotranspiração ela vai diminuir com a chegada das chuvas, certo? Então, pessoal, basicamente, né, o que eu queria mostrar, para vocês, principalmente nessa relação que existe entre, né, a planta e a água, né? Digo, a planta e a atmosfera é justamente muito baseado nas questões climáticas, nas questões de tempo, né? Os elementos climáticos, a temperatura, a umidade relativa, o vento, tudo isso é importantíssimo na hora que a gente vai fazer irrigação, porque no monitoramento desses dados, você consegue tomar melhores decisões quando você faz uso desses mecanismos, né, de tomada de decisão, e são coisas que não estão fora do nosso alcance, elas estão muito próximas do nosso alcance, e dessa forma, e se está ao nosso alcance, por que não utilizar, certo? Então, todos aqueles que querem ingressar nesse ramo, fiquem cientes de que vocês têm todas as condições de planejar e de ser mais assertivos com relação à tomada de decisão nos diferentes meios tanto consultas que você pode fazer nos sites, né? O site do INMET é como você tem outros sites também que você consegue consultar e ter previsões e assim conseguir também tomar melhores decisões, certo? Então, sobre a relação água, a relação planta e atmosfera, era isso que eu queria falar com vocês hoje, e a segunda a gente vê mais algum assunto aí para falar com vocês na nossa última semana de curso com relação à parte de irrigação, beleza? Grande abraço, era isso, e